Apenas 0,7% dos cargos de diretoria pertencem a negros e a parte operacional, 46%. Negros, assim, quando a gente fala os pretos e os pardos, que estão dentro do mundo. E cargos operacionais, 46% eles estão lá. Então, é o que você está falando. Vai subindo. Exatamente. E vai ficando branca essa pirâmide. E é muito curioso, porque, assim, hoje a gente escuta muito sobre diversidade e inclusão dentro das empresas, mas não na minha mesa, né? Não aqui em cima. Como é que é isso, professor? Essa discussão, ela é claro que ela tá, hoje em dia ela é muito politizada, então fica aquele discurso de um lado e do outro, e a gente fica no meio tentando entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu fiz faculdade de tecnologia. Minha primeira faculdade foi tecnologia. Eu trabalhei 20 anos na área de TI. E quando eu fiz a minha primeira faculdade lá em 1996, né, tinha vários negros que estudavam lá na minha sala, muitos meus amigos ainda hoje. A sua faculdade era de primeira linha? Não era uma faculdade de primeira linha. Então, eu vou chegar aí. Então, tinha muitos negros lá na minha sala. Alguns meus amigos ainda hoje, a gente conversa e tal. Então, quer dizer, a impressão que se tem hoje, muitas vezes, quando se fala em a relação da população negra com a educação superior, a impressão é que negro não fazia faculdade enquanto as cotas raciais não foram implantadas, por exemplo. Mas hoje... Sim, sempre fez. Fazia mais tarde, porque tinha que trabalhar. Que é importante. Fazia faculdade particular, porque não conseguia entrar nas públicas, que eram mais concorridas e mais difíceis. Mas, assim... Sempre teve um contingente de pessoas negras que fizeram, que faziam faculdade e que, inclusive, vinha melhorando esse contingente, aumentando ao longo dos anos. Sim. Então, é claro, a gente vem de um país que teve 350 anos, praticamente, de um sistema escravista, né, em que a população era muito dividida. É claro que nem todo negro era escravo, mas uma parte considerável era de pessoas escravizadas e um outro contingente era de pessoas pobres. E tinha um contingente menorzinho de pessoas já, mesmo à época da escravidão, que tinha alguma estrutura e trabalhavam e eram médicos, engenheiros e tal, né? Ainda que fossem pessoas negras naquele contexto de escravidão. Então, a sociedade brasileira sempre viveu esses antagonismos, assim. Então, quando isso vai se intensificando no finalzinho da escravidão, e aí há um processo, aquele famigerado branqueamento da sociedade, ou aquela tentativa de branquear a sociedade brasileira. Então, quer dizer, a discriminação aumentou, porque se o ideal do país, ou o ideal de quem comandava o país era, olha, nós precisamos branquear a sociedade brasileira, porque o elemento africano misturado ao elemento europeu é um fator de degeneração. E essa ideia, ela vigorou na cabeça dos nossos governantes, e talvez ainda vigore em alguma medida, né? Desde o final do século XIX e até a década de 30, isso era o assunto do governo. Então, imagina. E religioso também, né, professor? E religioso também, em certa medida. Então, a gente vê um contingente imenso de pessoas que passa a ser olhada com maus olhos. Sim, era proibido casar, né? Naquela época, casar com negro, não podia, com índio. Então, na verdade, a gente teve leis aqui no Brasil, não que proibiam, mas que você traria o imigrante para cá e o estimularia ou forçaria a casar entre si. Isso. Então, você não proibia, não pode casar, mas você trazia o cara... Mas, era velado. Era velado aquela coisa. Então, esse é o Brasil que a gente tem hoje. É um Brasil que vem de uma ideia de que o elemento negro era um elemento de degeneração. E ele precisaria ficar num lugar escanteado até que ele desaparecesse. Nossa. Tinha até aqueles que diziam que num prazo de 100 anos, o Brasil não seria mais um país com população negra alguma. Nossa. Então, imagina o reflexo disso na cultura, na educação. Sem dúvida. Nas empresas. Então, isso vai... atravessar aí as décadas. Então, a situação que a gente tem hoje é meio que um reflexo disso. Entendi. Então, a gente ainda tem essa herança, na verdade, maldita, eu diria, desse olhar para o negro, que é um olhar de degeneração. E assim, uma coisa que eu costumo dizer sempre. Então, o que a gente tem no Brasil, via de regra? Uma cultura de subalternização do negro. Não, isso aqui os dados mostram e a gente vive isso.
A gente vive isso porque isso é uma mentalidade que se retroalimenta. Então, quer dizer, nós temos uma cultura que só consegue enxergar o negro em posições subalternas. E a gente se acostuma com isso. Sim, nós já estamos acostumados. É natural, é muito... Todo mundo está acostumado, negros, todo mundo no Brasil está acostumado com essa ideia. Mas por quê? Porque ela é a realidade hoje, em grande medida. Então, imagina que você nasce, mesmo na época da escravidão. Então, quer dizer, você nasce dentro de uma família e que as únicas pessoas negras que você vê são os escravos. Então, quer dizer, para você é aquilo, aquele cara, ele é o escravo. Então, hoje a gente cresce e nas empresas que a gente trabalha, no shopping que a gente vai, no restaurante que a gente vai, sempre as pessoas que estão servindo e que estão nas posições mais subalternas daquele lugar são pessoas negras, tipicamente, né? Então, a gente se acostumou com esse olhar. Então, pra gente, o negro é aquele cara, é o garçom, sim, é o porteiro do prédio, mesmo. É o segurança, é o ascensorista, é o não sei o que lá. Então, assim, a nossa cultura, ela foi forjada nisso. Né? Eu gosto sempre de citar o Joaquim Nabuco, porque lá no seu abolicionismo ele fala assim, olha, a escravidão fossilizou, e essa palavra que ele usa, que eu acho genial, né? Então assim, está fossilizado no nosso imaginário todo aquilo que ela carregava de nocivo. E aí ele fala, enquanto a gente não transformar todos os aparelhos no qual a escravidão botou a mão e influenciou, ela vai continuar ainda que não haja mais escravos. Então, a mentalidade da escravidão e da subalternidade do negro é um negócio que perdura ainda hoje. Nossa, isso vai afetar demais o mercado de trabalho, por exemplo. Muito. E ainda que imperceptivelmente, isso vai acontecer. Ainda que a pessoa não perceba que ela é uma profissional de RH, expert daquilo que ela faz, mestrado, doutorado, sabe assim, né? Tem capacidade para fazer aquilo. E aí ela vai para uma entrevista ou para alguma coisa, então ela pega lá aquele monte de currículo e olha e tal. E quando ela bota as pessoas todas sentadas lá, tem um negro ali no meio. A probabilidade dela olhar aquele negro como menos capaz do que o outro, que já é o loiro, que está com o olho azul e o cabelo jogadinho e tal, assim, ainda que ela não perceba, existe. Professor, isso é uma construção neural. Né? Isso é uma questão assim, a gente fala, né, das sinapses, que são aquelas construções do cérebro que vão sempre pelo mesmo caminho. O que eu estou vendo é que a gente precisa criar um outro caminho para que a gente não tenha esse olhar. Sim. E assim, eu sou profissional de RH, faço recrutamento de seleção também, na assessoria e tudo. E quando eu vejo, e assim, nesse momento eu estou fazendo, por exemplo, de engenheiros, arquitetos, não vejo profissional negro. É muito raro, é o que você está falando. Tem tem dois, né? E como que eu posso fazer, eu como profissional de RH, e a galera que está assistindo, que muita gente é profissional de RH também, como eu desfaço isso, ou não sei se dá para desfazer, mas encontrar um outro caminho, porque é possível isso biologicamente fazer. Como é que a gente faz isso para que a gente não olhe, não tenha esse olhar e falar, não, o loiro tem mais capacidade. Isso é uma loucura. Eu acho que é um problema, sobretudo, de imaginação, na verdade. Ou que a gente chama em filosofia de imaginação moral. O nosso imaginário está formado assim. Então, eu acho que, claro, a gente tem talvez dois processos que precisam acontecer e que talvez um já aconteça e outro não. A educação de base. Então, por exemplo, o filho do sujeito que tem muito dinheiro e que estuda naquela escola de ponta, ele vai passar a vida inteira sem vislumbrar uma pessoa negra fora daquele padrão que ela costuma ver. É o empregado Sim. da casa dele, é o jeito que limpa lá a escola. Então, quer dizer, nos livros didáticos você não aprende nada. Então, ele aprende que o negro foi escravo durante tanto X tempo e que aí, lá em 13 de maio de 88, aí acabou a escravidão. Ah, legal. Mas ele não sabe, por exemplo, que no final do século XIX tinha um médico negro chamado Juliano Moreira, um psiquiatra importantíssimo no Brasil, que recebeu condecorações no Japão, que recebeu condecorações na Alemanha, né? Isso no século XIX. E que veio para o Brasil, por exemplo, escrever um livro para desfazer, ou tentar desfazer, o preconceito que os brasileiros tinham em relação aos japoneses.
Que curioso. Ele escreveu um livro para fomentar a imigração, para dizer, olha, não, eles não são esses bárbaros que vocês pensam, não, pode trazer os imigrantes, que eles são pessoas capacitadas e tal. Então ele foi recebido pelo imperador lá e tal. Então, assim, um médico negro brasileiro. A gente não sabe que a Avenida Rebouças aqui de São Paulo é em homenagem ao André Rebouças, que foi um engenheiro negro, o primeiro engenheiro negro, junto com o seu irmão Antônio, do Brasil. A gente não sabe que a rua Teodoro Sampaio, famosíssima aqui em São Paulo, os músicos adoram aquela rua, que é a rua das lojas de instrumentos musicais, que o Teodoro Sampaio foi um engenheiro brasileiro, que um dos fundadores da Escola Politécnica da USP, um homem negro. Então o sujeito, a criança não aprende isso na escola. Não aprende. Porque se ela aprendesse isso na escola, então ela teria uma outra visão. Conseguiria ver que eles também são, que obviamente são capazes. Exatamente, obviamente, mas não é óbvio para essa criança porque ela não vê. Então ela passa a vida inteira sem ver. É os sentidos. Então ela não é estimulada a pensar diferente daquilo. Então se ela tá lá no restaurante chique com o pai dela e entra um negro lá, ela vai estranhar. Sim. O pai vai estranhar, ela também vai estranhar, porque o que esse sujeito está fazendo aqui? Ele é algum jogador de futebol? Ele é algum artista? Porque só essas pessoas, né? Os únicos negros que eu vejo fora daquele ambiente, digamos, periférico, são os jogadores de futebol que saem, vão, né, ganhar milhões, né? Ou um artista, um músico, né, famoso e tal, e só. Então você não vai pensar que ele é o diretor de uma multinacional. E tem negros hoje que são diretores de empresas grandes e tal. Claro, num continente muito pequeno, sim, mas eles existem. Então é isso. Acho que é um problema de educação de base. A gente precisa ensinar as crianças que o Brasil é diverso,